Abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Os irmãos me perdoem que eu vou abrir a boca de vez em quando aqui, bocejar. É porque eu estou sob efeito de remédio, tá? Mas graças a Deus hoje eu fiquei sem dor. Romanos 6, 1 e 2. Depois a gente vai pular para o versículo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Até o versículo 12. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Versículo 13 e 14. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Até aqui. Então, queridos, Romanos é um livro maravilhoso, né? Difícil em algumas partes, mas Paulo vai falar bastante sobre a graça e a justiça de Deus segundo a fé, né? E aqui eu queria enfatizar para vocês hoje que naquela mesma sequência de domingo, né? Que a graça não é de graça, né? A graça é um favor imerecido de Deus por nós, que nós não merecemos, né? O que Jesus fez lá na cruz por nós, mas nós temos a nossa parte. E isso é algo que tem sido muito deixado de falar. E por mais que nós estejamos aqui com 10, 15, não sei quantas pessoas que tem aqui, eu acho que é minha responsabilidade falar para vocês essa parte. Eu vou me sentir tranquila se eu tiver falado para vocês o que a palavra diz. Tem muita gente hoje buscando falar muita coisa bonita, mas eu gosto de falar o que a palavra diz, né? Então, aí ele pergunta assim: continuamos no pecado para que a graça aumente? De forma alguma. A graça nos livra da escravidão do pecado. Essa é a primeira palavra que Paulo vai enfatizar nesse texto: escravidão. Ele não vai dizer que você não está mais sujeito a pecar, mas ele vai falar que você não é mais escravo do pecado. Isso tem uma diferença enorme, tá? Quando você é escravo, você não pode fazer nada. Você não tem direito. Quando você é escravo, você está sujeito só àquilo ali e pronto, e acabou. Teu Senhor não te dá, só te dá aquilo ali que Ele dá. Então você não tem direito de pedir, você não tem direito de sair, você não tem direito de ver outra forma. E aí Paulo vai falar: vocês não estão sujeitos à escravidão do pecado. Uma coisa é estar exposto a pecar. É a condição que todos nós estamos. Enquanto estivermos nessa terra, nós ainda podemos pecar. Nós, com esse corpo que ainda não foi glorificado, que ainda não foi transformado num corpo glorioso, todos nós estamos sujeitos a pecar. Mas estar sujeito a pecar e ser escravo do pecado é muito diferente. Tem uma diferença enorme, tá?
Então, é isso que você precisa entender, porque nós já morremos para o pecado. Pela obra de cruz, você precisa entender isso. Porque há muitos cristãos que, quando pecam, ficam com um sentimento de culpa e achando que não podia ter pecado. Não. Você, desde o momento em que você está sujeito, já aceitou a Cristo, passou pela obra de cruz, você está exposto ao pecado e pode pecar. Mas você não é mais escravo. Por isso que eu digo que pecados repetitivos, rotineiros, da mesma forma, durante muitos anos, ele precisa de um tratamento aí do Espírito de Deus ou precisa de uma obra de libertação. Porque os nossos pecados, enquanto estamos aqui, eles não são, às vezes, os mesmos. É um acidente do percurso. Uma hora a gente fala uma palavra atravessada, uma hora a gente olha para algo que não deve. Isso é um pecado que não é aquele pecado rotineiro, que não é um pecado premeditado. Porque o pecado premeditado, ele pode ser incluído também como uma obra, pode ser classificado também como uma resistência ao Espírito Santo. Entende? Porque você já sabe que é pecado aquilo ali, você já praticou aquilo ali, e você volta naquilo ali. Não, então você tem que voltar para o Espírito de Deus e pedir a Ele força para você sair daquilo ali. Essa é a diferença de você estar exposto, ainda estar na condição de humano, poder pecar e ser escravo do pecado. Porque a obra de cruz é que faz com que você saia de lá. Aí ele fala no versículo 6, olha, sabendo que a velha natureza foi crucificada com Cristo, e o corpo do pecado seja destruído. Se refere ao domínio do pecado sem excluir o envolvimento da própria pessoa. Hoje você ainda pode pecar, mas com consciência desse pecado. Quando o pecador não tem Jesus, quando ele não passou pela obra de cruz, quando ele não tem a palavra, quando ele não tem o Espírito de Deus, você mesmo conversa com pessoas do teu lado que acha aquilo que você sabe que é pecado pela palavra de Deus, ele acha que é a coisa mais normal do mundo. Mais normal do mundo. E isso é a pessoa que não passou pela obra de cruz. Porque o que a cruz faz conosco? Ela nos liberta do domínio da escravidão do pecado, e o Espírito Santo nos dá a consciência daquilo que é pecado, certo? O Espírito Santo faz isso conosco todos os dias. Então, essa é a diferença. Hoje você ainda pode pecar, mas você tem consciência que pecou. E quando você peca, o que acontece com você? O Espírito Santo fala o teu coração, a palavra fala, e você tem o quê? Qual é o teu comportamento? Arrependimento. Depois do arrependimento, você faz o quê? Você vai lá e pede perdão a Jesus. Então aí você se tornou já limpo e purificado do seu pecado. Esse é o caminho. Essa é a nova postura e a nova maneira, é aquele que tem Jesus, né? Você tem consciência desse pecado, mas por falta de cuidado ou por alguma limitação ou até por algum descuido espiritual. Muitas vezes nós estamos fracos espiritualmente. Você tem até consciência do pecado, mas o fato de estar fraco espiritualmente faz com que você peque, né? Então aí o que você faz? Você vai e pede reforço. Muitas vezes nós pedimos que alguém ore por nós. Muitas vezes nós pegamos reforço lendo a palavra. Muitas vezes nós alcançamos reforço espiritual fazendo um jejum, não é? Isso tudo entra nesse quesito aqui, olha. Corpo do pecado seja destruído. Como é que o corpo do pecado? É aquele corpo que está entregue ao pecado. O seu corpo hoje está exposto e tem a possibilidade de pecar, mas ele não está mais entregue. Essa é a diferença de você para o pecador. Estão me entendendo? Esta é a diferença. Tem uma diferença enorme. O corpo do pecador, né? É por isso que muitas vezes eles dizem assim, não, eu não estou preparado para ser crente. Eu tenho que me libertar de muita coisa ainda. Mas é porque ele não entende que ele só vai ser liberto quando ele expuser o seu corpo à obra de cruz, ao sacrifício de Jesus, à graça, à palavra, à obra do Espírito Santo. Aí é que ele vai ter força
para não ter mais esses comportamentos e cair mais nesses pecados. Então, por isso, toda vez que alguém disser para você que não está preparado, fala para ele que ele pode vir sem preparar nada. Porque quem vai tomar conta do restante é Jesus, é a obra de cruz, é o Espírito Santo, é a palavra, entende? Você não, você já tem essa consciência de que seu corpo não é mais exposto ao pecado. E quando você pecar, você tem que correr para Jesus e pedir perdão, porque Ele vai lhe perdoar, né? Agora, tem algumas pessoas que estão na igreja e não têm consciência de que pecam em algumas áreas? Tem. Aí eu classifico isso como fraqueza espiritual ou ignorância quanto à palavra. Porque é a palavra que mostra para nós as áreas em que nós pecamos e que nós precisamos melhorar e que nós precisamos mudar, certo? Aí no versículo ele vai falar, destrua o corpo do pecado. Os cristãos não podem passar anos na igreja sem destruir o corpo do pecado. É aí que eu falo para aqueles vícios, aqueles hábitos que a pessoa vem e não sai de você, tem que sair. Hábitos pecaminosos, né? Vícios em várias áreas. Vícios tem N vícios, né? Várias áreas. É essas áreas que precisam ser destruídas. Como? Pela obra de cruz, pelo sangue de Jesus, por jejum, pela palavra de Deus, às vezes por libertação, outra pessoa te ajudando no processo de libertação. Tem coisas que precisam ser ajudadas dessa forma, para que você destrua o corpo do pecado. Seu corpo, e eu vou enfatizar muito isso, seu corpo não é corpo de pecado. Seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Ele foi, ele não é mais. Isso é feito apresentando o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando nós apresentamos nosso corpo, né? O corpo é um invólucro da alma e do espírito, e é através dele que temos contato com o mundo, com as sensações e as possibilidades para o pecado. O grande escritor Lloyd Jones, ele diz assim, que enquanto nós estivermos nesse corpo aqui, nós vamos jejuar, vamos orar, vamos nos apossar da palavra, mas ainda estaremos com possibilidade de pecar. Lembre-se disso. Por isso, a Bíblia vai dizer assim, ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Você vê que a vigilância vem até antes da oração ali, né? Não sei se é proposital, mas eu olho como sim, porque nós estamos sujeitos sempre a pecar. Mas quando nós vigiamos, quando nós enchemos a nossa mente com a palavra de Deus, quando nós estamos sempre em comunhão, aí nós vamos vencendo. Nós vamos ultrapassando e podemos passar anos e anos na casa do Senhor sem cometer um pecado, certo? É isso que nós precisamos entender e é isso que Paulo está querendo mostrar aqui para os romanos, né? Aí ele vai dizer no versículo 7, quem morreu está justificado do pecado. Você precisa perceber e compreender que a sua antiga natureza se foi. Se você é cristão há muito tempo e você se percebe com a natureza antiga, isso aí é algo para Deus trabalhar, para o Espírito Santo trabalhar. Porque a sua natureza, na regeneração, na transformação, quando você recebe Jesus, é o que Jesus falou lá para Nicodemos. Necessário te é nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É essa natureza velha que ela tem que ser anulada pelo poder da palavra e você tem que receber de Deus essa natureza nova. Mas como é que eu recebo, pastora? É aqui que eu quero que vocês entendam uma coisa. Tem pessoas que acham que esse processo de regeneração e santificação é algo que vai cair assim dentro de você instantaneamente quando você recebe Jesus pela obra de cruz. Não acontece isso. Todos os textos bíblicos, o Novo Testamento vai mostrar isso. E tem que ir mesmo, senão tem algo errado com você, certo? Aí você pode me perguntar, essa velha natureza tem que ir embora.
Aí você vai me perguntar assim, pastora, como é que fica Romanos 7,19, onde Paulo falou assim, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faz, e sim o pecado que habita em mim. Ai, que versículo precioso. Por quê? Significa que o pecado não está mais em você, na sua essência, porque você recebeu uma natureza nova. O seu espírito, a sua alma recebeu a natureza nova. Mas o pecado é essa exposição que o corpo ainda está sujeito ao pecado. É isso aí, porque ele fala assim, ó, o bem que está em mim, o mal que está, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. Pensa na sua natureza regenerada, na sua natureza nova, você não vai pecar. Mas tem essa briga do espírito com a carne, dessa natureza velha querendo vir, né? Pensa em você, de alguma coisa que essa semana ou semana passada a natureza velha veio assim, e alguma coisa você fez que não era para fazer. É esse mal aqui, mas na verdade você não queria fazer isso, porque você já está numa natureza regenerada, você já está com uma natureza nova, o Espírito Santo já fez uma limpeza, uma purificação em você. Então quando Paulo fala, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O Paulo regenerado, o Paulo transformado, que encontrou Jesus lá no caminho de Damasco, ele não quer fazer isso. Mas tem ainda essa possibilidade. Entenderam isso? Isso é maravilhoso você entender. Porque senão você fica com sentimento de culpa, achando que Jesus não está com você, que Jesus não te libertou. Ou então você fica achando que não consegue fazer porque a tua carne é assim mesmo e você pode fazer. Não é nenhuma coisa nem outra. Você tem uma natureza regenerada. Vai haver momentos em que essa natureza vai brigar com a natureza nova. E você vai ficar ali. Jesus, faço ou não faço? Vou, fico ou não fico? Isso é difícil, né? É a briga. Enquanto nós estivermos nesse corpo, tem essa briga. Mas olha, escute a tua natureza regenerada. Clame por Jesus, clame pelo Espírito Santo, que Ele vai te ajudar a não cometer, a não ir para o lado do pecado. É isso que Paulo está falando aqui, olha. Ele diz que você não pode levantar a questão se ou não cristão toda vez que peca. Se é ou não cristão toda vez que peca. Você pecou? Não fica levantando essa questão, eu sou ou não sou? Deus está aqui comigo ou não está? Você já sabe que Ele está. Igual a Iracema fez aqui na vigília, né? Eu tenho que falar com alguém porque eu errei, eu escorreguei. É isso que faz com que o coração seja limpo, a mente seja limpa e a natureza nova mostra isso. Eu tenho consciência que eu errei. Eu não posso ficar calada, né? Mas eu não quero isso para mim. Eu não quero isso de novo, né? Vou segurar para não fazer isso de novo. É isso que Paulo está falando aqui, ó. Não sou mais eu, né? Mas o pecado que habita ainda nesse corpo. Aos olhos de Deus, você está em Cristo, pela graça, e você permanece nele. Então pecou, fez algo que não agrada ao Senhor, que é contrário à palavra, qual é a tua postura? Vai lá no teu quarto, ou se é com alguém, vai lá nessa pessoa, fale com ela e peça perdão. Porque você tem uma nova natureza, você tem consciência disso aí. Tem consciência que errou, né? Por que eu peco então? Porque o pecado está em meus membros e este corpo do pecado permanece. Pela graça, você está participando de uma salvação e até disso, desse corpo do pecado e desse pecado momentâneo, Deus te livrará. Você precisa entender isso. Tem muitos cristãos e principalmente os cristãos novos, eles ficam às vezes com sentimento de culpa quando faz algo que não deveria fazer, ou algo contrário à palavra de Deus. Não, não, não. Você é salvo. Então, até desse momento que você não deu conta de segurar, nesse momento que você escorregou, nesse momento que você errou, a salvação vai dar conta disso. Jesus, o Espírito Santo, a palavra,
A igreja, aqui na igreja, você ouve palavra assim, você vai receber a libertação disso aí e o perdão. A consciência de pecado é que faz com que Jesus te perdoe na hora que você tem essa consciência. Isso é maravilhoso, irmãos. Toda vez que nós pecarmos, que não é um pecado deliberado, que não é um pecado repetitivo, você sabendo que está pecando e fica naquilo, Jesus vai te perdoar instantaneamente quando você pede perdão para Ele. Assim como o ladrão da cruz, foi na hora, né? Foi a entrada no céu e a salvação mais rápida que nós temos notícia é do ladrão da cruz, né? Ele não teve que fazer nada, ele não teve que pregar o evangelho, ele não teve que se limpar de nada, ele não teve que se purificar de nada. Por quê? Porque dali ele foi. É o único, né? Mas o processo de salvação faz isso conosco. Quando você pecar, você tem que entender que está se portando de maneira incoerente e não duvidar que é cristão. Está vendo a diferença? Quando você pecar, entenda que você está se portando de maneira diferente. Mas não duvide que você é cristão. Não duvide que a graça está ao seu favor. Não duvide que Jesus vai te perdoar. Se houver aqui no coração arrependimento genuíno e sincero. O grande problema hoje é que estão pecando sem perceber ou achando que a graça resolve tudo. Isso é a grande diferença. Esse é o ponto principal desta palavra. Graça não é de graça, tá? Porque se você já sabe que Jesus diz que eu tenho que fugir do mal, eu tenho que fugir da tentação, que os olhos nunca se fartam de ver, o que eu tenho que fazer, irmãos? Eu tenho que me guardar de tudo isso, de tudo aquilo que pode ser pecado diante dos meus olhos, de tudo aquilo que pode ser pecado em relacionamento, de tudo aquilo que pode me expor ao pecado. Nós temos que fugir disso. Mas as pessoas hoje estão achando que porque a graça é um favor imerecido, que nenhum de nós merecemos, pecam deliberadamente e acham que Jesus vai perdoar toda hora. Não, não é assim não. Não é assim mesmo. Até porque a Bíblia vai dizer, aquele quem mais se deu, mais será cobrado. Mais será cobrado. Então, líderes, pastores, é diferente a cobrança para nós de quem é um membro que chegou ontem. É super diferente isso, né? Deus cobra de nós, porque nós estamos aqui na frente, não é porque estamos aqui na frente, é um peso maior. Nós temos que dar exemplo para vocês. Então, isso também entra nesse quesito aí, não é? Diferente lá do Velho Testamento, que lá... Mas às vezes acontece também. Lá havia um coletivo. Lembra Acã, né, que Deus fez com que eles perdessem a guerra lá, de uma cidade pequenininha, porque havia uma capa que não era para ter pego e eles pegaram. Ali todo o arraial foi prejudicado por causa de um comportamento de Acã, né? Pegou algo que Deus disse que não era para pegar, era algo amaldiçoado, né? Havia uma coletividade ali. O líder pode afetar? Pode também. Espiritualmente afeta a coletividade. Então nós precisamos entender isso. Então o pecado deliberado, aonde eu estou, o que Deus me colocou para fazer, isso demanda às vezes diferença de um membro que está sentado ali, que precisa da minha ajuda, precisa do nosso suporte, né? Isso é diferente. Então nós precisamos entender isso. Pecado deliberado... as pessoas estão pecando e achando que pode pecar reiteradamente. Não. E aí tem outra coisa também. Separando aquilo que a Bíblia diz que é pecado, as pessoas estão dizendo que não é mais. Estão interpretando a Bíblia de acordo com o seu gosto, com a sua vontade, com o seu jeito de ser. Queridos, não dá. Se a Bíblia diz, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, daí, olha. E tem gente achando que isso não é problema, entende? É problema, é pecado, né? E aí vai várias coisas, não dá para eu falar a lista de coisas aqui, mas vocês sabem o que as pessoas estão hoje fazendo e achando que não, a graça de Deus passa a mão nisso tudo. Não passa. Deus é justo. Aquilo que Ele deixou para nós na sua palavra, Ele vai cobrar de cada um de nós.
Ao mesmo tempo que essa salvação, essa graça maravilhosa, vai nos ajudar a cumprir aquilo que Deus nos mandou. E as pessoas acham muitas vezes que o Velho Testamento ou a lei era muito mais difícil do que a graça. Não era, não era. Porque a lei se fazia um sacrifício com um animal, cobria aquele pecado. A pessoa pecava de novo, precisava pegar outro animal e fazer aquele sacrifício que o pecado ficava coberto. Na graça, olha o que Jesus disse. Ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás? Jesus está falando de ato consumado. Quando adulterava no Velho Testamento, pegava os dois e eram apedrejados. Eu, porém, vos digo, Jesus falando, eu, porém, vos digo, qualquer um, aí ele está falando para homem, tá? Qualquer um que olhar, atentar numa mulher para cobiçar, já no coração adulterou. Não é mais difícil? E Jesus está falando quando? Na graça. Ele não está falando de tempo de lei. Ele está falando da graça. Porque Jesus vai onde? No nascedouro do pecado. Na raiz do problema. Porque Ele te conhece. Ele sabe a intenção do seu coração. Como eu sempre digo para vocês, nós conhecemos comportamentos. Mas Jesus conhece a intenção por trás daquele comportamento. E por que aquele comportamento houve, existiu. Entende? Então a graça me cobra muito mais. Eu acho muito mais difícil. Se eu estiver aqui e não estiver fazendo com alegria, não estiver fazendo para o Senhor o que eu estou fazendo, Ele está sabendo. Vai virar palha, feno, vai queimar tudo essa obra. Entende? Ele diz lá, Paulo diz lá em 1 Coríntios, né? Que no dia da vinda do Senhor, Ele vai provar a nossa obra. Aquilo que é ouro, prata e pedras preciosas, ok, passou. Mas se é madeira, palha, feno, vai queimar tudo. E madeira, palha, feno é muitas construções e muitas obras que é feito com nesse lugar, sabe? Não entendendo que Deus está vendo a intenção do nosso coração, né? Então, queridos, entenda isso. Quando pecar, você tem que entender que está se portando de maneira incoerente, não duvidar que é um cristão. E o grande problema hoje é que estão pecando sem perceber, ou achando que a graça resolve. A graça resolve, a graça perdoa, a graça te dá força. Quando não é um pecado inconsequente assim, quando é um pecado que você não conseguiu, quando é um pecado, como eu já disse, tá? Mas analisar as escrituras. E aí você vai dizer assim, mas pastora, e quando é o líder que não mostra? Exatamente. Isso vai recair sobre o líder. Porque nós temos a obrigação de ensinar o caminho, de mostrar o caminho, de mostrar a palavra como ela é. Nós temos essa Deus exige isso de nós, né? E hoje se tem muita mensagem bonita, rebuscada, cheia de chavões, para mexer com a tua emoção. A emoção, ela só dura enquanto você está dentro da igreja. Saiu, ela acabou, tá? A emoção é assim. Você serve a Deus por convicção. É claro que muitas vezes, num culto, numa adoração, nós vamos ter a emoção aqui, né? Domingo foi uma bênção, louvor, a gente ficou com... não estou falando disso. Eu estou falando da palavra que mexe com a emoção das pessoas e não traz transformação. Vocês são pessoas maduras e precisam de palavras que tragam transformação, né? Isso é responsabilidade dos líderes, de quem fala a palavra, de quem passa a palavra para vocês. Então, ainda que tenhamos tão poucas pessoas aqui, até o último dia, eu vou falar a palavra desse jeito que ela é. Vai ter um dia que eu vou trazer uma melhor aqui, vocês vão se alegrar, vão pular, vão chorar, mas enquanto o Espírito Santo está pedindo isso. Então observe, por enquanto o Espírito Santo está pedindo isso, observe as expressões que Paulo repete, ou os escritores repetem relacionado ao pecado. Ele vai falar de domínio, de escravos, de governo, governado pelo pecado, reinado. O pecado não reina mais em vós. Esse capítulo aí, todo ele, vocês podem ler em casa. E os subsequentes, os anteriores também. Paulo fala muito de governo, domínio, escravo do pecado, reinado do pecado em vós. Não está mais em vocês.
O pecado não reina mais. Vocês não estão mais sobre o domínio do pecado. Vocês não estão mais sobre o governo do pecado. Por isso que toda pessoa que diz, eu não consigo deixar isso aqui, se é um pecado, precisa mudar a forma de pensar, precisa ajudar ele nas escrituras, precisa ajudar ele às vezes em oração, porque ele precisa sair do domínio do pecado. Nós não podemos ser dominados pelo pecado. Não podemos. Como eu sempre digo, o pecado para nós tem que ser um acidente de percurso. Você está indo, de repente tropeçou. Você não pode ser dominado por ele. Às vezes você tropeçou porque não percebeu, você tropeçou porque não estava atento, você tropeçou porque foi uma tentação grande na sua frente. Isso tudo é possível. Aí você não está sob o domínio do pecado. Mas domínio, governo, reinado, não mais. O pecado não terá domínio sobre vós. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí no versículo 8 e 9 ele vai dizer assim: se já morremos com Cristo, viveremos com Ele. A morte não tem domínio sobre Ele. Morremos para o pecado. Todas as expressões que eu falei, olha. Jesus na sua morte derrotou o pecado. Assim nós também. Estando nele, nós temos força para derrotá-lo. Como nós derrotamos o pecado? Em comunhão íntima com Jesus. O que nos traz comunhão íntima com Jesus? Irmãos, é tão simples. É tão simples. Mas como o inimigo trabalha para que a gente, para que os cristãos da última era não faça isso. Comunhão com Jesus é observar a palavra. É orar. E é sair das coisas que o mundo nos oferece. É só isso. Mas olha que dificuldade nós temos. De orar meia hora. Quando a gente faz vigília aqui, a gente ora de 20 em 20 minutos. E você já viu a dificuldade que muitas vezes nós temos para permanecer os 20 minutos? Vai dando um sono. Vai dando uma apatia, vai dando uma moleza. Você conversa 2 horas com a sua amiga, mas quando tem que orar, você não sabe falar 15 minutos com seu Deus. É ou não é verdade? Estou falando mentira para vocês? É verdade. Por que você não sabe falar com seu Deus? Porque muitas vezes você tem que orar a palavra. Aí você não tem conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra não é para teólogo não, tá, irmãos? Conhecimento da palavra é para quem ama o seu Deus. Você decora os textos, você sabe alguns textos de cor, sabe versículo de cor, para falar com ele, ore a palavra. Então, queridos, é isso. É isso que nos afasta. É isso que nos afasta da comunhão. E muitas vezes nós pecamos, e quando pecamos, ficamos com sentimento de culpa porque achamos que não temos mais Jesus. Não, não. Jesus não te abandonou. Até aquele mais fraquinho. Ouviu a palavra de Jeremias, que ele não apaga o pavio que fumega? Pavio é um cordãozinho da lamparina. Se está fumegando ainda, ele não apaga. Porque ele tem poder de acender, ele tem poder de renovar, ele tem poder de dar a você o Espírito Santo. Então nós precisamos disso nessa última hora. Não pense vocês que tem outra tática, não tem outra tática. Comunhão com Deus, renovação espiritual, avivamento, começa com confissão, oração e volta para a palavra. Pode procurar na Bíblia inteira, você não vai achar outro modelo, outra forma. E nós estamos esperando o avivamento de Joel. Então comece a clamar, comece a orar, comece a voltar para a palavra, comece a deixar a sua vida nas mãos do Senhor, que Ele vai fazer. Olha o que ele vai dizer em 1 Pedro, que é análogo ao que Paulo está falando. 1 Pedro 4, 1 e 2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, para vocês não vivam mais de acordo com paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. O crente tem que tirar aqui, tem que arrancar do seu coração qualquer paixão humana que lhe afaste do Senhor, que seja mais importante do que o Senhor. Ah, pastora, eu não tenho paixão humana.
Se você dá mais valor ao seu trabalho do que a Deus, isso é uma paixão humana. Se você dá mais valor aos bens materiais do que a Deus, isso é uma paixão humana. Se você dá mais valor aos seus filhos do que a Deus, isso é uma paixão humana. Tudo aquilo que te impede, que tira o teu tempo e a tua convicção, o teu amor para Deus, é uma paixão humana. O que ele chama também de concupiscência da carne ou ciência do mal. Nós precisamos, eu não estou falando de quem tem um emprego e precisa trabalhar em determinadas horas, não estou falando disso. Mas tem pessoa que se autovaloriza, que ele acha que nunca pode fazer para Deus, porque tudo que ele faz é mais importante do que o que ele tem que fazer para Deus. É isso que eu estou falando. Nós precisamos entender isso. Cristo morreu, né? Ele morreu e com ele levou, sofreu na carne, rompeu com o pecado. Para que nesse tempo que nos resta, nós não vivamos mais de acordo com paixões humanas, segundo a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Olha aí no teu coração, olha aí na tua mente. Tem uma coisa humana e carnal que você é apaixonado, mundana, o Espírito Santo quer arrancar isso daí. O Espírito Santo tira isso daí. Nada pode preencher mais seu coração do que a presença, a obra, aquilo que Deus tem para você. Eu creio que Deus tem algo para cada um de nós aqui. Eu creio. Como o Igor falou aqui domingo, né? Ele convive com um pai doente, difícil, uma coisa meio crônica, difícil. Mas ele nunca faltou aqui. Ele poderia faltar e dizer assim, pastor, eu vou ajudar meu pai hoje. Pastor, eu vou ajudar minha mãe hoje. Mas ele está sempre aqui no compromisso que ele tem. E Deus está vendo isso. Vocês pensam que Deus não vê? Deus vê o outro lado, mas Deus vê também esse lado, né? Ele recompensa. Deus não é injusto para recompensar a obra das suas mãos, o trabalho das suas mãos. Ele não é, né? E eu não estou falando só da igreja, só do trabalho aqui na igreja, não. Eu estou falando aonde você for. Aonde você for, nada pode ocupar mais seu coração do que o reino, do que as coisas de Deus, do que o trabalho para Deus. Não pode. Do que a presença de Deus, do que Deus no seu coração. Deus no nosso coração, ele não está só aqui. Aqui é um momento muito pouco. Deus no nosso coração, ele está lá onde você está indo, o que você está fazendo, ele está com você. É isso que Paulo está falando aqui, ó. Cristo morreu, ele levou no corpo da carne dele essas mazelas, para que no tempo que nos resta aqui na terra, nós também vivamos de acordo com ele, largando essas paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. É isso que ele está falando. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado. Não adianta. Você que recebeu Jesus, o Espírito Santo, você morreu para o pecado. Tinha um pastor lá em São Cristóvão, que eu achava ele muito engraçado. Ele disse que um dia, ele era jovem, e ele já conhecia a Bíblia, já tinha feito seminário. E ele um dia saiu e falou assim, hoje eu vou pecar. Hoje eu vou. E ele saiu da casa dele e disse que foi rumo ao pecado. Olha, incrível isso, né? A pessoa falar que vai pecar. E ele disse que da casa dele até próximo do lugar que ele ia chegar para o pecado, foi tanto versículo na cabeça dele, tanto versículo, que ele deu meia volta e voltou para casa. É isso, né? A palavra está aqui, o Espírito está aqui. Então, queridos, às vezes Deus te livra até quando você está falando que vai fazer a coisa errada. Quando você tem amor à palavra. Ele foi, já morreu já, ele é um pastor, né? Foi um pastor. Então, quando você tem amor às coisas de Deus, o Espírito Santo está vendo, né? Então, vocês considerem como mortos para o pecado. Mortos para o amor incisivo e o domínio do pecado. Certo? Você não deve ter mais, por exemplo, aquela coisa de orgulho, de deixar alguém para trás, de passar na frente. Orgulho, inveja. Orgulho porque comprou uma coisa e o outro não comprou. Esses tipos de coisa. Isso é pecado. Isso é pecado. Eu não estou falando nem de adultério, nem dessas outras coisas. Mas isso, amor a isso. Tem pessoa que tem amor a isso.
Tem pessoa que o prazer dela é dizer para a outra que fez e a outra não fez, o outro não fez. Ela conquistou e o outro ainda está lá atrás. Isso é um tipo de pecado. Só estou dando um. Porque pecado tem muitos, mas muitos, mas muitos. Então a Bíblia está falando, considerar morto para isso, é esse amor incisivo sobre o domínio do pecado. O pecado não tem domínio sobre você. Não, de forma alguma. De forma alguma. Se eu pecar em nome de Jesus, eu vou lá e me arrependo e peço perdão ao Senhor chorando. É horrível pecar, é horrível errar, né? E às vezes errar por palavra, que é o tipo de erro que às vezes eu cometo. Falei demais e disse, ai, não queria ter falado. Jesus, me perdoe, né? É uma coisa que a Bíblia fala lá em Tiago, né? Que a boca é um fogo que incendeia, né? Então, queridos, um pecador não está no favor de Deus, mas nós estamos. Um pecador não está no favor de Deus desta forma, tá? Todos os pecadores estão no favor de Deus. Mas desta forma, de quando pecar, você voltar e dizer, Senhor, me perdoe, me dê a tua graça, Senhor. É nesse favor. Você está. O pecador não, só quando ele vier. Só quando ele vier, tá? Quando ele vier, ele tem a graça para a salvação. Mas você tem graça para a salvação, você tem graça para a transformação, você tem graça para a regeneração, você tem graça para não ficar no mesmo nível, você crescer. É isso que eu estou falando, é isso que Paulo está falando. Então você morreu para o pecado, né? Nós estamos vivos para Deus. Uma das mais surpreendentes declarações da Bíblia é João 17, 23. Que Jesus disse assim, olha... Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que o tens amado como me tens amado a mim. Jesus estava no Pai e ele disse, eu estou neles como eu estou em ti, né? Que eles estejam em mim como eu estou em ti. Só assim, em unidade, é que o mundo vai nos conhecer. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos nos colocar nesse lugar. Você precisa dessa comunhão com Jesus. Irmãos, eu comecei, como eu disse para vocês, fazendo um exercício, né? Que eu li o livro da Madame Guyon, que é de 1600, através da oração. O pastor Jorge falou que esse livro revolucionou a vida dele de oração, né? E é impressionante mesmo. É incrível. É incrível. É uma coisa simples, mas quando você dá tempo para Jesus, ali na oração, Ele vem. Você vai sentir que Ele vem. Mas a nossa maior dificuldade é dar tempo para Ele. Eu oro pela igreja, eu oro pela liderança, eu oro pelos irmãos, eu oro para Deus mandar levita, eu oro para tudo. E acho que já foi, que já está bom. Oro por mim, para Deus libertar as coisas que precisa e tudo, para a família, para as doenças. Oro por tudo. Mas dar tempo para Jesus é diferente. Porque quando você dá tempo para Ele e você sente que Ele vem, aí a oração toma um outro foco. Toma um foco de nada que você orou ainda. Isso é impressionante. Eu estou exercitando isso, mas eu vou dizer algo para vocês. Isso aconteceu umas 2 vezes só ainda. E eu estou pedindo, Jesus, me ensina a orar. Eu quero aprender a orar como a Madame Guyon. Só que ela orava 2 horas por dia, né? Então, nós precisamos. Sabe por que 2 horas não é nada quando Jesus vem? Não é nada. Você nem sente o tempo passar. É impressionante, né? Então... o evangelho é isso. O evangelho não é algo teórico. Nós ficamos muito na teoria e não conseguimos passar daí para a prática. Mas ele é prático. E a prática é isso. A presença de Deus, a presença de Jesus perto de nós, nas nossas orações, ela muda tudo. Mas nós somos apressados, nós vivemos a era da pressa, nós vivemos a era da velocidade. Eu sei como é difícil para você concentrar 15 minutos para orar. Eu sei como é difícil. Porque eu também tenho uma mente acelerada, apressada, entendeu? Então, só tem que levantar mais cedo para orar. Entende? 5 horas da manhã, né?
Mas é difícil, mas o dia que nós conseguimos, e nós falamos muito, nós anunciamos muito a igreja do Poyong-Shu, a maior igreja do mundo. O que a igreja do Poyong-Shu tem? Oração 24 horas por dia. O pessoal vai e volta, tem um templo de oração, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, queridos, esse é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu sei que quando nós temos vontade de crescer, o Espírito Santo vai nos ensinando, tá? Isso é para cada um de nós. Esteja você no nível em que estiver. Isso é lindo no Evangelho. O Espírito Santo quer fazer você sair daí e crescer. Isso é precioso. Isso é maravilhoso. Então não pare não. Não pare não. E não fique triste não, porque ele não rejeita os 15 minutos não. Ele recebe. Ele recebe os 15 minutos. Mas nós precisamos mais. Nós precisamos mais, tá? Nós precisamos mais. É isso que você precisa entender. É isso que Paulo vai falando aqui, ó. E quando ele fala, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Você já pensou uma igreja perfeita em unidade? Hã? O nome dela é unidade, né? Mas só em Jesus. Nós nele, como é que nós nele e ele em nós? Ele já veio, ele está lá. Quando você dobra o joelho para orar, ou senta na sua cadeira para orar, ele vem. Mas você precisa esperar um tempo mais. Então ele vem. Mas e nós? Quanto que nós estamos indo para ele? Quanto que nós estamos querendo dele? É isso que ele está falando aqui, ó. Tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os tenha amado como me tens amado a mim. O mundo vai saber que Deus ama eles através da unidade da igreja. Então você percebe o quanto o inimigo tem ganhado terreno ultimamente, desfazendo, né, separando, fazendo um monte de questões aí difíceis nas igrejas, dividindo, né? Então isso aí, nós precisamos orar por isso. E cada um de nós que aqui estamos, sejamos unidos, né? Sejamos unidos, façamos a nossa parte. É fácil? Não, não é fácil não, mas é possível. Pelo Espírito de Deus é possível nivelar as diferenças dos nossos irmãos e fazer a minha parte na união, na unidade. Isso é o que eu e você precisamos. Aí Jesus vem e faz a parte dele, né? Perfeitos em unidade. Nós só conseguimos ser perfeitos em unidade com Jesus, pela obra de cruz, pela obra do Espírito Santo, pelo sacrifício dele. Do contrário, nós não conseguimos. E aí no versículo 12 e 13, ele vai falar, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo que vocês obedeçam às suas paixões. Não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça. Olha como é que tudo aí é ação nossa. Por isso que eu disse que a graça não é de graça. Quando você se separa para Deus, a graça está sobre você. Mas olha, não permita que o pecado reine em seu corpo mortal. Não ofereçam o corpo. Só oferece o corpo ao pecado é nós. Só nós que oferecemos. Entende? Não tem outro jeito. Somos nós. Então é nós também que tiramos ele de perto do pecado ou do pecado. Somos nós. Está vendo a responsabilidade nossa? Paulo fala isso o tempo todo. Ofereçam a si mesmo a Deus como instrumento de justiça. Quando você se afasta do pecado e se oferece a Deus, você se torna um instrumento da justiça, porque você foi justificado pelo sangue de Jesus. Mas essa justiça só é real e só aparece quando você não oferece os seus membros ao pecado, seu corpo ao pecado. Entende? Então, a responsabilidade ela é pessoal. Sabe aquela coisa assim, pastora, eu não aguentei, a tentação foi muito grande. Lá em Hebreus diz assim, que nós temos um sacerdote, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer dos nossos pecados, mas um que como nós, em tudo ele foi tentado, para que pudesse nos socorrer quando nós formos tentados.
Então, quando nós falamos que não demos conta, de alguma forma nós estamos dizendo que o sumo sacerdote não nos ajudou, como deveria ajudar, que é Jesus. Mas com certeza ele ajuda, ele sinaliza, ele fala, ele avisa. 1, 2, 3, 4 vezes. É nós que vamos, é nós que caímos, entende? Por mais que seja a terrível tentação. Eu sempre digo que o livro de Jó ficou para nós e foi escrito para nós, para que a gente não tivesse desculpa. Porque você conhece alguém que foi mais tentado e pelo diabo. Ali não é uma tentação humana, é uma tentação diabólica, permitida por Deus. Porque o diabo não entra na nossa vida ou não faz nada na nossa vida, a menos que a gente abra a porta para ele entrar, né? Se a gente abre a porta para ele entrar, ele vai entrar. Mas se não abre, ele tem que pedir permissão a Deus, porque ele mesmo diz, né? Deus diz para ele quem era Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus. Então ali está um homem que em tudo, perdeu tudo, mas ele não negou o seu Deus, ele não blasfemou, ele não disse... Jó nem menciona o nome de Satanás no livro de Jó, não tem. O nome de Satanás é mencionado 2 ou 3 vezes ali no início, quando ele vai falar com Deus. É Deus que menciona e o escritor menciona, mas Jó, todos os diálogos de Jó com os amigos dele não tem o nome de Satanás. Eles falam, eles esbravejam. Jó também amaldiçoou o dia que ele nasceu, mas ele não menciona o nome de Satanás. Ele briga ali com Deus, ele discute com Deus ali, mas ele não menciona o nome de Satanás. Por quê? Porque a vida dele estava entregue na mão de Deus. Ele confiava em Deus, ele cria em Deus. E ele achava que se ele estava passando por aquilo ali, foi permissão de Deus. E é verdade. O livro mostra isso para nós, né? Então, ali temos uma tentação terrível para mostrar para nós que quando o homem determina no seu coração não se ausentar da presença de Deus, não negar o seu Deus, é possível. E Jó não tinha trabalho de oração, círculo de oração, jejum, pessoas para jejuar por ele. Não, Jó não tinha. Não tinha, né? Tinha os amigos ali que conheciam um pouco, mas os amigos foi mais difícil do que se ele tivesse ficado calado, né? Acusando ele de pecado, né? Então, queridos, toda tentação, Deus envia para nós, que estamos na presença dele, o escape. Junto com a tentação, ele envia. Então, não bote essa desculpa, não. Seja fiel ao Senhor. Então, ele diz, ofereçam a si mesmo a Deus como instrumento de justiça. Então, todos esses termos falam de uma entrega a Deus todos os dias. Não é um dia por semana. Todos os dias, irmãos. Assim, para nós vencermos as tentações, para nós precisamos nos entregar a Deus todo dia. Todo dia que você for orar, Jesus está aqui meu coração. Lembra do que você fez ontem? Bota para ele o que você fez ontem. Se tem alguma coisa ruim que você fez ontem, Jesus, me ajuda que hoje eu não quero fazer isso. Essa entrega. São atitudes simples que nos fazem guerreiros de Deus e firmes na presença de Deus. Concordam comigo? São. Não adianta você querer inventar a roda. Está aqui, a palavra mostra para nós. Um dia, nós temos que entregar todo dia. É por essa razão que o salmista vai dizer, e Jesus também, ao afirmar. O salmista diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E Jesus diz, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Cuida de hoje. Jesus quer que você cuide de hoje. Entrega hoje. Venceu hoje, amanhã é um novo dia. Você vai cuidar de amanhã e vai entregar para Ele amanhã. É isso, meus queridos, que a palavra mostra para nós, né? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o Novo Testamento sempre vai falar de santificação e ele relaciona com Jesus e a obra de cruz. Ele nos chama para ação, todo o tempo. Novo Testamento todinho. Toda vez que você vai ver Paulo, Pedro, os apóstolos falando, João, você vai ver ele nos chamando para ação quanto à santificação. A graça não é de graça.
Jesus veio, é um favor que eu e você não merecemos, mas tem uma parte que é minha. Quem entrega o corpo ao pecado somos nós. Quem não entrega somos nós. Quem fecha a boca somos nós. Quem abre somos nós. Então o tempo todo o Novo Testamento vai mostrar isso. Não tem aquela coisa determinista não. Jesus te deu livre-arbítrio. Então até esse posicionamento e essa entrega diária, Jesus aceita se ela for espontânea, se ela for do seu coração, se ela for uma entrega espontânea, que você queira fazer isso, né? Então, Ele não nos coloca numa clínica ou num hospital onde você receberá uma nova natureza, mas Ele te deu, para essa nova natureza, Jesus te deu poder, habilidade e capacidade, tá? Se você aceitou Jesus, se você aceitou a obra de cruz, se você recebeu a graça, se você está de posse da palavra, se você é um homem ou uma mulher que ora, você tem poder, habilidade e autoridade para não estar mais debaixo do domínio do pecado. É isso aí. E se você ver alguém que está sob esse domínio, você pode interceder por ele, porque talvez ele não esteja compreendendo o sacrifício e o poder da obra de cruz para tirá-lo de lá. Entende? Ele esteja com as vistas. Tem pessoas que estão na casa de Deus, mas está cego quanto a algum pecado. E aí você pode orar. Às vezes é o esposo, às vezes é a esposa que não compreende, né? Então você pode orar por isso. Isso é mostrado como? Apresente seus membros como instrumento de justiça e não reine o pecado em seu corpo mortal. Apresenta, você tem que apresentar. Porque o nosso alvo é glorificar a Deus com a nossa santidade. Nosso alvo não é brilhar. Até quando a Bíblia diz que você é luz, não se trata de você brilhar, mas se trata de você iluminar o caminho para alguém. Isso é muito diferente, concorda? Muita gente acha que quando a Bíblia diz você é a luz, sal da terra e a luz do mundo, não é para você brilhar como pessoa, não. É para você brilhar iluminando o caminho de alguém. Olha a diferença disso. Assim como Jesus, né? Então, quando nós nos santificamos, quando nós recebemos a graça, nós glorificamos a Deus. Sede santos, Ele diz. Por quê? Porque você se sentirá bem por isso? Não. Tem muitas pessoas hoje que vêm para a igreja querendo ser feliz. Primeira coisa que você encontra na igreja é que você tem que crucificar, pegar a sua cruz e ser santo para entrar no céu. Aí esse caminhar com Deus me deixa feliz. Eu sou uma pessoa feliz servindo a Deus, crucificando a minha carne, matando o meu ego. Tem dia que é ruim, tem dia que você chora, mas depois que você consegue, você fala assim: obrigada, Jesus, porque eu venci a mim mesma nisso aqui. E é precioso, é maravilhoso, entende? Então entenda isso. Você é santo para glorificar o nome do Senhor. Sede santo, porque eu sou santo. E sendo santo, você nunca mais será derrotado, porque quem vai te dar a vitória é sempre o Senhor. Deus conta contigo para essa caminhada, para esse final de tempo. É com os santos que Ele está contando. E Ele está preparando a igreja para a santificação. Porque sem ela nós não vamos ver o Senhor. Não vamos ver. Amém, queridos? Receba aí no teu coração, na tua mente, essa palavra, que não é muito fácil de deglutir, mas é preciosa depois que você coloca ela em prática, tá? Que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração e na sua mente.